Isenção do imposto de renda, tarifaço. Chegou a hora da análise de Ana Amélia Lemos, jornalista e ex-senadora. Ana já aqui com a gente. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, minha cara Simone. Boa tarde a todos os telespectadores do AgroTarde. É muito bom estar aqui. Muitos assuntos, não é, Ana? Nessa semana, a aprovação agora da urgência do PL do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A gente vê aí que isso é uma promessa de campanha do presidente Lula que está começando a ter seu formato, não é? Olha, Simone, quando é muito interessante que um país como o nosso, que está polarizado politicamente, esquerda, direita, num tema como esse, há convergência dos dois lados. Então, vamos aplaudir dois lados. É claro que a oposição não seria, digamos, não cometeria um sincericídio, né, de oposição, não apoiando uma matéria dessa natureza com um grande interesse social. Ora, quem ganha até 5 salários mínimos ou R$ 5.000 por mês está isento de pagar imposto de renda. Depois tem uma escala, até 7.000, vai graduando, vai reduzindo também o percentual de pagamento. Mas o fato é que politicamente isso tem interesse econômico e especialmente social para o cidadão. Esse é um fator que vai ter reflexos políticos em benefício do governo do ponto de vista eleitoral. O outro são os preços. Nós acabamos de mostrar aí na matéria, uma matéria muito interessante, embora São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, tenha se mantido a cesta mais alta no cômputo nacional. Mas o preço baixo do supermercado é o que conta para a decisão do consumidor, muito menos da inflação do que esse preço que é da cesta diária que ele vai todo dia buscar lá o seu feijão e arroz ou compra por semana ou por mês. Então, isso tem reflexos também sobre o comportamento e a forma do brasileiro pensar. Claro que isso também oscila, hoje pode estar assim, amanhã pode estar do outro jeito, como é a política, né? A política é uma nuvem, mas os preços também oscilam. Maior oferta, preços melhores. Redução de oferta, aumenta o preço. Então, é a lei que não foi ainda revogada. Então, esse é o fator importante para o governo, que está contabilizando favoravelmente, e com o tarifaço, ele tira um proveito, porque a sociedade já está entendendo que o tarifaço é um exercício de poder de uma nação aliada ao Brasil, que são os Estados Unidos, mais poderosa economicamente, é o país mais forte do ponto de vista econômico, militar, comercial, todos, tecnológico, é o país mais importante do mundo. E divide o poder geopolítico com um outro poder também muito importante, que é um grande aliado do Brasil, que é a China, que agora passou a comprar mais soja do Brasil e menos soja dos Estados Unidos. Veja que a oscilação dessa balança político, geopolítico, econômico e vai de acordo com os interesses. Então, a China, além de estar comprando mais, em compensação, ela está abrindo a maior loja de vendas de e-commerce, a maior empresa chinesa de e-commerce, não é nem a Shopee, nem a outra, a Shine, né, que operam aqui, mas será a maior empresa chinesa, está investindo R$ 1 bilhão para investir no Brasil. Ela não é boba, então ela faz um negócio interessado nisso. Então, Simone, o governo está contabilizando e as famosas blusinhas, evidentemente, vão estar nesse mercado, nesse nicho dessa nova plataforma digital do comércio digital eletrônico. Voltando aqui em relação ao projeto, né, do imposto de renda, a taxação de contribuintes, né, de alta renda com um mínimo de 10% de alíquota será então a principal fonte de compensação aí dos custos, não é, Ana, dessa isenção, né, de quase 26 bilhões. E vai incluir também o que eles ganham com lucros e dividendos de empresas. Atualmente está isento, então, do pagamento do imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos mensais, cerca, então, de R$ 3.000. E o projeto ganhou prioridade, não é, na pauta, no plenário e pode, então, ser votado a qualquer momento, não é, Ana? O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele disse, então, que vai definir a data para essa análise aí do mérito da proposta e o tema uniu governo, não é? E partidos de oposição, como você bem colocou aqui com a gente. Vamos ver a reportagem. Com quase 3 anos de atraso e precisamos restabelecer o que verdadeiramente ocorreu, o governo prometeu nas eleições e manda para cá, e o maior partido de oposição ao governo Lula tem compromisso com os brasileiros, senhores parlamentares. E a prova é essa, senhor presidente.
nós iremos votar favoráveis, porque a gente não pode estar com um discurso e jogando para a galera. Quando chega um projeto interessante para o povo brasileiro, nós votaremos sim a favor desse projeto. De um projeto que vai beneficiar 20 milhões de brasileiros. São pessoas, até 92% dos brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda. Então, é um projeto de muito impacto social, é um projeto do governo, mas tem que ser um projeto desse parlamento, porque não seria votado se não fosse essa determinação do presidente Hugo Mota de pautar no dia de hoje. Eu diria que hoje, Gilberto, e agradeço o voto de vocês, quanto da oposição, esse parlamento vai estar fazendo história. Pauta importante, que sem dúvida alguma trará benefício para milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos, nas próximas reuniões, definir a data da pauta. Conversaremos também com o relator, o deputado Arthur Lira, que já aprovou o relatório na comissão especial, para que possamos anunciar a data de votação do mérito da matéria. Uma pauta que une a casa e que, sem dúvida alguma, demonstra o sentimento de convergência acerca dos grandes temas e das grandes pautas nacionais. Está aí, né? Nessa convergência, né? Simone, pelo menos, um pouco mais de uma semana depois do que nós vimos, tomaram de assalto a Câmara Federal, acho que foi um gesto para se recompor a Câmara perante a sociedade brasileira. Ninguém na sociedade aplaudiu o que aconteceu no início do ano, do semestre legislativo. Então, o presidente Hugo Mota frisou bem. Tem um outro assunto também, aquela questão relacionada à adultização da matéria relativa às redes sociais, que também é outra matéria de convergência entre oposição e governo, e que vai ser também tramitada em regime de urgência, conforme foi decidido pela Câmara. Já houve votação também dessa matéria ontem. Então, isso prova que quando há vontade política e o interesse nacional supera o interesse partidário ideológico, é muito importante, e aí o parlamento cumpre com o seu dever. Tá certo, essa convergência toda aí. Falta só saber agora quando é que vai para plenário, né, Ana? A gente segue acompanhando esse assunto importante. Vamos a outros assuntos, né? A gente está falando desde julho, né, Ana, em relação ao tarifaço. Vamos a ele, então, né? Porque enquanto essas negociações aí com os Estados Unidos sobre o tarifaço, elas não avançam, não é, gente? O presidente Lula, ele voltou, então, a mandar recados aí ao presidente norte-americano. Hoje, então, em um evento do Ministério da Saúde, lá no interior de São Paulo, o presidente Lula pediu que Donald Trump, abre aspas, não dê palpite, fecha aspas aí, nos assuntos, então, do Brasil. Vamos ouvir, então, um trecho. É preciso que a gente saiba mais do que fazer ponte ou viaduto. É preciso que a gente saiba fazer aquilo que o povo necessita, carinho, aconchego, e tratá-lo com o amor que é preciso tratar. Então, essas coisas é que faz a diferença entre governar e cuidar. Porque a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. Mais um recado, mas de olho em 2026, né, Ana? O presidente Lula está surfando nessa onda, né, Simone? Ele olhou certamente os dados da pesquisa, que foi publicada ontem pela Quest, né, faz análise de pesquisa, de aferição do pensamento do cidadão a respeito de assuntos bastante emblemáticos como esse tarifaço. O que aconteceu foi exatamente isso, e o presidente, então, ele está aproveitando. Só que, veja, o tom dele já está sendo mais ameno. Ele está medindo, ele está fazendo uma dosimetria das frases que ele diz em relação ao presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que ele está entendendo que ele tira proveito, porém, é preciso muita cautela. Porque aquilo mesmo que ajuda pode também, em algum momento, ser um fator de redução dessa popularidade. Então, ele está tendo aí... A frase foi uma frase de efeito só, simplesmente assim. Não agrediu, não disse nada, cuida da sua casa que nós cuidamos da minha. Simples assim, né? Então, Simone, isso aí... Só que ele está aproveitando no ambiente que vai. A plateia aplaude, claro, era um programa muito importante na área da saúde pública e, evidentemente, no mercado ainda, onde? São Paulo,
que é onde o efeito maior para a economia é lá em São Paulo, onde tem também um líder bolsonarista famoso, que é o governador Tarcísio Freitas. Ana, e o agro, né? O agro dos Estados Unidos, né, que a gente já falou aqui ontem, hoje você também já comentou também, o agro americano já sente então os efeitos do tarifaço de Donald Trump. E pediu socorro, viu, ao governo Trump, depois então de perder espaço no mercado da soja. Isso porque a China, né, a gente está falando aqui que a China vem ampliando essas compras aí do grão, da soja brasileira, enquanto reduz as importações aí dos americanos. Vamos ver na reportagem. 2 semanas depois de o tarifaço norte-americano entrar em vigor, a prioridade do governo tem sido abrir novos mercados ou ampliar os existentes. E a China é o principal alvo. As vendas da soja brasileira para a China aumentaram quase 14% no mês passado, na comparação com julho de 2024. Adivinha quem perdeu o mercado? Os Estados Unidos. O gigante asiático comprou 11% a menos da soja norte-americana. A principal associação de produtores enviou um pedido de socorro a Donald Trump. Eles reclamaram que o Brasil tomou o lugar dos Estados Unidos. O motivo é a tarifa de retaliação de 20% que o presidente chinês Xi Jinping aplicou sobre a soja norte-americana, o que tornou a oferta brasileira muito mais competitiva. Se para a soja o Brasil já encontrou uma alternativa, para outros setores a preocupação permanece. À tarde, o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para falar do plano de socorro às empresas anunciado na semana passada. Alckmin também adiantou mudanças na taxação americana sobre produtos que levam aço e alumínio. Eles vão ter a mesma taxa em todo o mundo, o que é bom para o Brasil. Ontem, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos estabeleceu que produtos que têm aço e alumínio passam para a seção 232. Então, aço, alumínio e cobre, 50%, mundo todo. Automóveis e autopeças, 25%. O que isso é importante? Porque melhora a nossa competitividade na área industrial. Ana, a gente vê por um lado aí alguns produtos, né, aço, alumínio e cobre, né, em relação, mas tem outro lado também chiando, que é os americanos, os produtores americanos. É muito bom que esteja acontecendo isso, e a gente imaginava, até é surpreendente que a questão do café ainda não tenha sido um esforço maior, porque, como a gente sabe, os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de café. E, digamos, todo o processamento do café brasileiro, que vai lá em grão, é feito lá pelas indústrias, elas são geradoras de emprego, usando tecnologias que tem para transformar o grão num pó, o café em cápsula e tudo isso mais, que é agregador. Então, ganha a economia americana. É surpresa que eles não tenham ainda buscado também como os produtores de soja, alto lá. Agora a soja brasileira está mais competitiva. E a China está fazendo um jogo muito inteligente, ela é para isso, para esse negócio do comércio, desde quando nasceu, entrou no mercado da economia livre, o livre mercado. A China está fazendo esse protagonismo, então está entendendo, porque ela também tem muitos interesses no mercado consumidor brasileiro, que, como eu falei agora há pouco, está abrindo uma grande empresa de venda de produtos via internet, né, o e-commerce. Então, isso tudo é um jogo, e o governo brasileiro também trata, porque a China, como a Rússia, como a África do Sul, a Arábia Saudita estão dentro do BRICS. Aí entra de novo aquele problema relacionado ao dólar, tirar o dólar do comércio internacional. Então, há todo um jogo aí por trás dos panos que a gente não sabe como é feito, só sabe o resultado. Como esse agora, da China aumentar substancialmente a importação da soja. Agora, a China também tem que ter um cuidado. Eu lembro perfeitamente, há uns anos atrás, Simone, a China levantou suspeitas sobre a soja ida do Brasil, que era do Rio Grande do Sul, falando que era soja contaminada. Na verdade, eram como é que se diz, partidas de sementes que estavam, evidente, com a aplicação dos defensivos agrícolas, e quando chegou lá, possivelmente seja isso, a China alegou que era e devolveu.
Bom, aquilo ali foi uma baixa, deu uma queda naquela semana, naquele mês, foi violento, foi um prejuízo, mas porque ela não estava com tanta necessidade de consumo, não havia esse mercado. Isso foi lá nos anos 80, 90. Agora não, agora ela tem uma demanda, ela tem uma população que se alimenta bem, que tem um padrão de economia elevado. A China é um país consumista hoje, muito consumista, e um país que avança cada dia mais em tecnologias. Então, o que eles estão fazendo hoje na área tecnológica, e a comida, evidentemente, ele tem que ter comprado de fora, porque ele não tem área suficiente para produzir a comida que 2 bilhões de pessoas que moram na China, 1 bilhão de pessoas, 2 bilhões de pessoas quase, que a população chinesa, a maior do mundo, precisa se alimentar. Então, ela compra do parceiro que ela também tem interesse, porque é o mercado consumidor de 250 milhões e que é altamente consumista, né? Então, só se vê hoje o que essas empresas... E a indústria automobilista chinesa ocupando espaço das indústrias europeias e americanas também, entende? Então, é um conjunto de influência econômica chinesa na economia brasileira para o consumidor, alterando, assim, os hábitos de consumo, inclusive. Abrindo fábricas aqui, né? Abrindo fábricas, é verdade. E a gente vê também que a China está investigando em relação à carne bovina brasileira, né? Porque os próprios... o mercado interno lá estava questionando a entrada, né, da carne brasileira lá, tirando a competitividade deles, enfim, preço. A China é a mesma coisa que os produtores de soja lá nos Estados Unidos. Abriu essa investigação, até o final do ano vai dar a resposta dela, mas tem isso também, né? É evidente que o protecionismo interno, os caras vão defender o seu perante o governo. Mas o governo vai encontrar um caminho, certamente, para dizer, olha, vamos lá, você vai ganhar do outro lado. Pois é, os americanos pedindo prioridade aí para Trump em relação às negociações, colocando a soja nesse contexto. E, Ana, em evento na capital paulista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele elogiou a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, na condução aí dessas negociações do tarifaço. Vamos ouvi-lo. O presidente Alckmin pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa. O presidente Alckmin, por ter sido 4 vezes governador desse estado, por o acúmulo de experiência ao longo de toda a sua vida pública, que começou como vereador até chegar à vice-presidência da República, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando. É muito importante ter uma pessoa que não baixa a cabeça para grito e para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais, uma pessoa que sabe a importância que o Brasil tem no mundo. Porque sem o respeito, nós não vamos trazer turista para cá, nós não vamos trazer investimento para cá, nós não vamos trazer as atenções do mundo para o potencial do Brasil. Então, é um privilégio trabalhar com o presidente Lula, com o presidente Alckmin, porque a gente tem o estímulo de saber que nós estamos no caminho certo. Seria, Simone, muito estranho que o ministro Fernando Haddad não fizesse ao seu braço direito, né, na área econômica, todas essas referências que ele disse com toda a correção, né? Um ex-governador, 3 mandatos em São Paulo, maior economia, mais afetada agora pelo tarifaço também, e também pela experiência que tem em política. Onde ele passou, o vice-presidente, passou o dia inteiro no Congresso Nacional conversando com a oposição, com o governo, para mostrar exatamente as medidas que tomavam e a necessidade de esse pacote ser aprovado. A oposição deve entender também que ela tem a oportunidade agora de ajudar nesse momento para não pagar o preço depois do custo que isso representa para a sociedade brasileira. Então, acho que também a oposição poderá ter esse ato de, eu diria, não de generosidade, mas de compreensão inteligente de que nesta hora não é a hora de botar fogo no circo, né? E nem apagar o fogo com gasolina. Então, é preciso agora, ele ontem conversou com vários líderes, não só com os 2 presidentes da Câmara e Senado. E para terminar nessa questão política, Simone, ontem eu fui a uma cerimônia lá de lançamento de um livro de memórias do ex-senador, que foi presidente do Senado também, foi deputado, foi governador do Maranhão, Edson Lobão. Grande amigo do ex-presidente José Sarney. E ele lá, nessa cerimônia, houve uma fala do presidente Hugo Motta, porque ele foi deputado, o Edson Lobão,
e também do Davi Alcolumbre, que ele foi senador e presidente do Senado. Tem até a foto dele, do Edson do Bom, no quadro da parede. E aí ele fez um desabafo, o Davi Alcolumbre. Botou de lado o discurso que a assessoria dele havia preparado para a cerimônia e disse, não, eu vou falar com o coração. E ele estava visivelmente abalado, e ele confessou isso, ele disse, eu nunca senti tanta pressão de um lado e de outro, ele quis dizer da esquerda e da direita, ou da oposição e da situação. Então ele estava realmente sob esse plano. No dia em que a CPMI, que foi instalada, foi uma derrota para o governo, reconhecido até pela própria Gleisi Hoffmann, que faltou o governo ser articulado melhor, e também do próprio Alcolumbre, que havia, digamos, indicado, né, o senador Omar Aziz para comandar essa CPMI, que examina as fraudes no INSS. Que a oposição vai nadar de braçada nesse aspecto, mas o governo deu uma derrapada e aí perdeu essa escolha e o relator será da oposição e o presidente. E o relator escolhido pelo presidente, que é da oposição. Ana, para a gente já finalizar aqui em relação ao tarifácio, né, e as consequências dele, né, as sanções, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve então um cartão com bandeira norte-americana bloqueado como consequência então das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos por meio então da lei Magnitsky. O Banco do Brasil fez então o bloqueio e ofereceu a ele em troca um cartão, né, com uma bandeira nacional, a bandeira nacional Elo, né, para fazer então os pagamentos aqui no país. A nova bandeira então vai permitir o uso do cartão de crédito em território nacional, já que a Elo, né, pertence aos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. E concentra, então, as operações aqui no país. A lei Magnitsky tem entre as punições previstas o bloqueio, então, de bens e contas nos Estados Unidos. Sai uma bandeira, né, Ana? Entra outra bandeira e tem essa história do ministro Flávio Dino dizendo que não era para as instituições. No Brasil, não, esse não é um jeitinho, esse não foi um jeitinho. Foi uma forma inteligente de mostrar que temos saída. Toda crise tem uma saída. Então, o ruim se não tivesse, mas tem uma saída. E sobre a lei brasileira, os Estados Unidos não podem falar. Agora, o autor da lei americana, Magnitsky, que é exatamente para punir violadores de direitos humanos, ele saiu, fez uma manifestação pública dizendo que não se aplica, no caso de Alexandre de Moraes, essa lei que foi criada. Não é esse o objetivo, é para outros tipos de crimes cometidos mesmo internacionalmente. Então, aí é um lado da questão que deve ser mantida também. Claro que o tema criou um ângulo político e esse político vai até o fim para essa disputa entre o governo e a oposição. Seguimos acompanhando. Ana Amélia Lemos, obrigada pela análise da semana aqui com a gente, viu? Até a próxima semana. Um bom fim de semana e até semana que vem, viu?